Olá, meu nome é Carolina Rissatom, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre a tão desejada, amada e querida por todos. Isso mesmo, você vai ter agora a sua TechPix DV12. Não é a TechPix, é a oxidação de gordura, mais conhecida como queima de gordura. A oxidação de gordura, nós chamamos ela de queima de gordura. Oxidação é o nome mais técnico, então eu vou falar sobre a queima de gordura, que é para não ficar uma conversa um pouco chata e técnica. Nosso organismo tem um costume de armazenar gordura como se nós fôssemos precisar depois. É um método, um costume que ele utiliza para usar como fonte de energia futuramente, como se nós fôssemos precisar. Por exemplo, em algum momento em que a gente fica em jejum por muito tempo, como se a gente estivesse passando fome. Ele guarda aquela gordura ali no cantinho para usar como fonte de energia. Só que o nosso organismo é um pouquinho burro, porque ele guarda a gordura para usar como fonte de energia depois, mas em momentos que a gente está em muito jejum, ele não usa primeiro a gordura como fonte de energia. Então acaba sendo um método para o nosso organismo ineficiente. E armazenar a gordura, como nós sabemos, é um negócio muito chato, porque fica aquela cara redonda, os flancos, pneuzinhos, o braço fica flácido. Então, se você é mulher, você tá me entendendo. Então eu vou tentar explicar de um jeito mais didático possível pra gente entender como que o nosso organismo armazena essa gordura e por que ele faz isso. A gordura no nosso organismo ela é armazenada em uma célula em forma de triglicerídeos. Se você já fez exame de sangue, você sabe que esse exame é muito comum para ver se você tem algum problema de colesterol. Esse triglicerídeo, para ser utilizado como fonte de energia, ele precisa ser quebrado. Então a nossa molécula armazena como fonte de energia e ela precisa ser quebrada. E assim que o nosso organismo quebra essa molécula, para onde vai essa gordura que a gente elimina? Então, se você está num processo de emagrecimento, você está perdendo gordura, ganhando músculos, se você já perdeu 4, 5, 6 quilos de gordura, para onde vai essa gordura? Algumas pessoas acreditam que sai pelas fezes, pela urina, mas na verdade a gordura ela é eliminada pela respiração. E aí já sai um mito que se tá na sua cabeça que suar mais, transpirar mais durante o treino significa perder gordura, não tem nada a ver. A gordura não é eliminada no suor. Então assim que o nosso organismo quebra essa molécula, ela é liberada em ácidos graxos e glicerol. O que você precisa entender disso? Nada. Os ácidos graxos são moléculas que são convertidas em CO2 e o CO2 é eliminado na respiração. Basicamente isso. Isso é o que você precisa entender. Eu, como nutricionista, preciso entender o processo bem técnico e minuciosamente. Então, esse processo leva tempo, gasta energia, nosso organismo precisa entrar num negócio chamado ciclo de Krebs, que é a roda da energia. Esse processo é muito técnico e eu acho que vocês não precisam entender. Então, basicamente, a gordura ela é eliminada pela respiração através de CO2. Isso significa que se você ficar hiperventilando, você vai gastar mais energia, que você vai eliminar mais gordura? Não, até porque esse processo ele exige um tempo no nosso organismo para que ele entenda que ele precisa fazer isso o tempo todo. Então, você ficar hiperventilando, se a partir desse vídeo você começou a respirar mais fundo e expirar profundamente e você acha que isso está queimando gordura, não está, pode parar agora. Por que ficar hiperventilando não vai adiantar, Carol? Porque o nosso organismo só vai fazer isso se ele estiver em um déficit calórico. Isso é você gastar mais calorias do que você consome. E o ideal não é que você fique cada vez ingerindo menos calorias, e sim gastando mais. Por isso que atividade física é essencial num processo de emagrecimento, porque você come mais e você gasta mais calorias. Então você continua comendo na mesma quantidade e gastando mais calorias. Então você sempre se mantém em um déficit calórico. E para isso acontecer, o seu organismo precisa de uma dieta adequada, de atividade física regular, constante, descanso, um sono adequado e muita água. Gente, eu sempre falo da água, porque a água basicamente é o que precisa, o nosso organismo precisa o tempo inteirinho.
Então, entenda que a água faz todas as células do nosso organismo funcionar. Todas as células precisam da água. Então, para fazer digestão, para o nosso sistema imune, para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema digestório. Então, o tempo todo as células estão precisando de água. Se falta água, o nosso organismo entende que você está desidratada, como se você estivesse no meio do deserto. O que ele começa a fazer? Poupar energia. Então você começa a acumular gordura. Então nem sempre comer menos é o ideal. Então se você já fez inúmeras coisas para tentar eliminar mais gordura de uma forma bem preguiçosa, se você já tentou tomar laxante para ir ao banheiro, se você já treinou com moletom, blusa de frio ou até saco plástico para tentar suar mais e perder gordura, saiba que tudo isso foi em vão. Se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe com quem você acha que precisa saber dessa informação, dá um like para essa informação chegar a mais pessoas e me acompanhe nas redes sociais. Lá eu compartilho um pouco da minha rotina, da minha vida como nutricionista, dos resultados dos meus pacientes, dos meus acompanhamentos presenciais e online também. Então, se você tem alguma dúvida, ficou interessada no assunto, me acompanha lá nas redes sociais. Te aguardo!